Oi, seres. Toda vez. Droga. Ai, peraí. Pronto. Meta do ano. Um novo LED. Ai, ai. Vamos lá. Oi, seres. Tudo bem? Como vocês estão? Bora continuar a leitura da Bíblia. A gente parou em Ezequiel, capítulo 30. Terceiro oráculo contra o Egito. E foi-me dirigida a palavra do Senhor, ao qual dizia: Filho do homem, profetiza e dize: Isto diz o Senhor Deus: Dai urros, ai do dia, porque o dia está perto, que se apropinqua o dia do Senhor. Esse dia de nublado, que será o tempo das nações. E a espada virá ao Egito, e o pavor se assoprará da Etiópia, quando eles caírem feridos no Egito, e for tirada a sua multidão e destruídos os seus fundamentos. A Etiópia, a Líbia e os lídios, e todos os outros povos, e Cube, os filhos da terra do concerto, cairão com eles debaixo do gume da espada. Isso diz o Senhor Deus. E os que sustinham o Egito cairão, e a soberba do seu império será destruída. Eles cairão aos golpes da espada no Egito, desde Siene, diz o Senhor Deus dos exércitos. E ficarão dispersos no meio de terras desoladas, e as suas cidades serão postas nas classes das cidades desertas. Eles saberão que eu sou o Senhor. Quando eu tiver posto fogo ao Egito, e forem desfeitos todos os que lhes davam auxílio, naquele dia sairão diante de minha face mensageiros embarcados em galés para quebrar a ousadia da Etiópia, e haverá espanto entre eles no dia do Egito, porque esse dia chegará sem dúvida. Isso diz o Senhor Deus: eu farei cessar a multidão do Egito pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele mesmo e o seu povo com ele, os mais fortes das gentes, serão levados para perderem a terra. Desembainharão as suas espadas sobre o Egito e encherão a terra de mortos. Secarei as madres dos rios e entregarei a terra na mão dos péssimos. Destruirei essa terra e tudo o que ela contém para a mão dos estrangeiros. Eu, Senhor, é que falei. Isto diz o Senhor Deus. E exterminarei as estátuas e farei cessar os ídolos de Mênfis. Não tornará mais a haver príncipe na terra do Egito. E eu espalharei o terror pela terra do Egito. Arruinarei os países de Fatures, meterei fogo em Táfnis, exercitarei os meus juízos em Alexandria. Derramarei a minha indignação sobre Pelúsio, que é a força do Egito, e farei morrer essa multidão de Alexandria. Meterei fogo no Egito, Pelúsio sentirá dores como a mulher que está para parir, e Alexandria será destruída, e em Mênfis haverá cotidianos apertos. Os mancebos de Heliópole e Bubasto cairão mortos ao fio da espada, e as mulheres serão levadas cativas. O dia se fará negro em Táfnis, quando eu quebrar ali sceptros do Egito, e faltar nele a soberba do seu poder. Cobri-lo-á um nublado, e as suas filhas serão levadas para o cativeiro. Eu exercitarei o Egito, no Egito os meus juízos, e eles saberão que eu sou o Senhor. Quarto oráculo contra o Egito. Aconteceu no ano 10º do primeiro mês, aos 7 dias do mês, que me foi dirigida a palavra do Senhor, ao qual dizia: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito. Eis aí está, ele não foi envolvido para lhe resistir à saúde, para se atar com tiras e se embrulhar em toalhas, para que, tendo recobrado a força, pusesse menear a espada. Portanto, isso diz o Senhor Deus: eis-me aqui contra o Faraó, rei do Egito, e esmigalharei o seu braço forte, mas quebrado. Farei cair a espada da sua mão, e porei dispersos ao Egito entre as gentes, e os lançarei ao vento por diversas terras. Ao mesmo tempo, eu fortificarei os braços do rei de Babilônia, e meter-lhe-ei na minha espada na sua mão. Quebrarei os braços de Faraó, e darão grandes gemidos os que forem mortos diante dos seus olhos. Fortificarei os braços do rei da Babilônia, e os braços de Faraó ficarão sem força alguma, e eles saberão que eu sou o Senhor. Quando eu meter a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito, porei dispersos aos do Egito entre as nações, lançá-los-ei ao vento pelas diversas terras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Quinto oráculo contra o Egito. Capítulo 31. E aconteceu no ano 10º do terceiro mês, ao primeiro do mês, que foi dirigida a palavra do Senhor, ao qual dizia: Filho do homem, diz ao Faraó, rei do Egito, e ao seu povo:
A quem tens tu assemelhado na tua grandeza? Eis aí tens Assur como cedro no Líbano, formoso nos ramos e frondoso nas folhas, levantado na altura, e dentre a sua densa ramada se elevou a sua copa. As chuvas o criaram, um grande conjunto de águas o fez levantar-se muito alto. Seus rios corriam em torno das suas raízes, e ele mandou em seus regatos a todas as árvores que da circunvizinhança. Por isso, a sua altura se elevou sobre todas as árvores do país, e se multiplicaram seus braços, e se elevaram seus ramos por causa das muitas águas. E como ele se atirava como a sua sombra a muito longe, todas as aves do céu fizeram seus ninhos sobre os seus ramos, e todas as alimárias dos bosques fizeram criação debaixo da sua copa, e um grande número de gentes habitava debaixo das sombras das suas folhas. E ele era formosíssimo pela sua grandeza e pela dilatada extensão dos teus braços, porque a sua raiz estava perto de grandes águas. No jardim de Deus não havia cedros alguns mais altos do que ele, e as faias não igualavam a sua altura, nem os palátanos lhe eram iguais na sua ramagem. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhou a ele, nem a sua formosura, porquanto eu o fiz vistoso e de muitos e espessos ramos, e tiveram dele emulação de todas as árvores deliciosas que havia no jardim de Deus. Por essa causa, isto diz o Senhor Deus, porque esse cedro se elevou na sua altura e lançou tão alta ponça nos seus verdes e copados ramos, porque o seu coração se elevou na sua grandeza. Eu o entreguei nas mãos do mais forte das gentes, ele o trará como me der na vontade. Eu o rejeitei como a sua impiedade o merecia. E uns estrangeiros e aos mais cruéis de todos os povos cortaram pelo pé e lançaram sobre os montes, e os seus ramos cairão de todas as partes ao longo dos vales, e os seus braços serão quebrados sobre todos os rochedos da terra. E todos os povos do mundo se retirarão de estar debaixo da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitaram nas suas ruínas, e todas as alimárias da terra se recolheram para debaixo da sua ramada. Por isso, todas as árvores plantadas sobre as águas não se elevarão na sua altura, nem estenderão seu cume por entre a reboleira dos bosques e as suas ramadas. Nem as árvores todas que têm o regadio das águas se sustentarão na sua elevação, porque todos foram entregues à morte, lançados no fundo da terra, no meio dos filhos dos homens, entre aqueles que descem ao lago. Isto, diz o Senhor Deus, no dia em que ele nasceu aos infernos, eu fiz que houvesse um grande luto. Eu o cobri do abismo e detive os rios que o regavam, e coibi as grandes águas. O Líbano se entristeceu com a sua caída, e todas as árvores dos campos estremeceram. Eu comovi as gentes ao estampido da sua ruína, quando eu conduzia ao inferno com os que desciam ao lago e se consolaram no fundo da terra. Todas as árvores de leite, egrégias, preclaras do Líbano, todas as que eram regadas com as águas, porque também esses momentos com ele descerão no inferno os que foram mortos pela espada, e o braço de cada um se assentará à sua sombra no meio das nações. Aquele a quem te assemelha-te tu, ó ínclito e sublime entre as árvores delícias, eis aí foste precipitado com todas essas árvores deliciosas no fundo da terra. Tu dormirás no meio dos incircuncidados, com os que foram mortos pela espada. Tal é a sorte de Faraó e de todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Sexto oráculo contra o Egito. Capítulo 32. E aconteceu que no ano do 10º do mês do 10º ao 1º do mês me foi dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: Filho do homem, faz pranto sobre Faraó, rei do Egito, e dir-lhe-ás: Tu te assemelhaste ao leão das gentes e ao dragão que está no mar. Tu ferias com as pontas tudo o que estava nos teus rios e turbava as águas com os teus pés. Pisava as correntes delas. Por cuja causa, isto diz o Senhor Deus, eu estenderei sobre ti a minha rede na multidão de muitos povos, e eu te tirarei para fora na minha rede. Eu te arrojarei em terra, lançar-te-ei à face do campo, farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei do teu corpo as alimárias de toda a terra. Espalharei as tuas carnes por cima dos montes, encherei os teus outeiros do teu sangue podre, regarei a terra por cima dos montes com o cheiro insuportável do teu sangue, e os vales ficarão cheios do que tiver saído de ti.
Enlutarei o céu quando fores morto, e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol como uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Eu farei que todos os luminares do céu se entristeçam sobre a sua perda, e espalharei as trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. Quando os teus feridos caírem no meio da terra, diz o Senhor Deus, farei banir o coração de muitos povos, quando estiver espalhada a nova da tua ruína entre as gentes, sobre os países que tu não conheces. Farei com que muitos povos fiquem atônitos à vista da tua pedra, e deixar-se-ão por causa dela os seus reis possuírem estranho de um formidável horror, quando a minha espada começar a voar sobre eles, sobre os rostos deles. Se espantará repentinamente cada um desconfiado da sua própria vida no dia da tua ruína. Porque isso, diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá sobre ti, e eu pelas espadas dos fortes desfarei as tuas numerosas tropas. Todos estes povos são inexpurgáveis. Perdão. Acho que eu tô um pouco gripada, né? Capítulo 32, sexto oráculo contra o Egito. E aconteceu que no ano do 10º, do mês do 11º ao primeiro do mês, me foi dirigida a palavra do Senhor, ao qual dizia: Filho do homem, faze pranto sobre Faraó, rei do Egito, e dir-lhe-ás: Tu te assemelhaste ao leão das gentes e ao dragão que está no mar. Tu ferias com as pontas tudo o que estava nos teus rios, turbavas as águas com os teus pés, pisava as correntes delas, por cuja causa isto diz o Senhor Deus: eu estenderei sobre ti a minha rede na multidão de muitos povos, e eu te tirarei para fora na minha rede. Eu te arrojarei em terra e lançar-te-ei sobre a face do campo. Farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei do teu corpo as alimárias de toda a terra. Espalharei as tuas carnes por cima dos montes, e encherei os teus outeiros do sangue podre. Regarei a terra por cima dos teus montes com o cheiro insuportável do teu sangue, e os vales ficarão cheios do que tiver saído de ti. Eu enlutarei o céu quando fores morto, farei enegrecer as tuas estrelas, encobrirei o sol como a nuvem, e a lua não trará a sua luz. Eu farei com que todos os luminares do céu se entristeçam sobre tua perda. Espalharei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor, quando os teus feridos caírem no meio da terra, diz o Senhor Deus. Farei bramir o coração de muitos povos, quando tiver espalhado a nova da tua ruína entre as gentes sobre os países que tu não conheces. Acho que eu já li isso aqui, mas, né, como nós já falamos aqui, às vezes precisa ser repetido. Ele começa as pragas contra o Egito, né? E farei com que muitos povos fiquem atônitos à vista da tua perda, e deixar-se-ão por causa dela os seus reis, em possuir ao extremo de seu formidável horror, quando a minha espada começar a voar sobre o rosto deles, e se espantará repentinamente cada um, desconfiando da sua própria vida no dia da tua ruína. Porque diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti, e eu, pelas espadas dos fortes, desfarei as tuas numerosas tropas. Todos esses povos são inexpurgáveis. Eles se destruirão, e a soberba do Egito e toda a sua multidão será dissipada. Farei parecer todas as suas alimárias que se criavam ao longo das suas águas, e não turvará jamais o pé do homem. Nenhuma de alimárias se enlodará. Então tornarei eu puríssimas as suas águas, e farei correr os teus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tiver desolado a terra do Egito, será porém despojada a terra de quando nela há, e quando eu ferir a todos os seus habitadores. Eles saberão que eu sou o Senhor. Este é o pranto que tu deves fazer desta sorte, e desta sorte é que hão de chorar a Faraó. As filhas das gentes os lamentarão sobre o Egito a sua multidão, e chorarão, diz o Senhor. Sétimo oráculo contra o Egito. Aconteceu no ano do 10º ao 15 do mês, que me foi dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia:
filho do homem, canta um cântico lúgubre sobre todo o povo do Egito, e precipita-o ele mesmo e as filhas das gentes fortes na terra mais baixa com aqueles que descem ao lago. Em que és mais estimável, desce e dorme com os incircuncidados. Eles cairão todos no meio daqueles que foram mortos à espada. Foi dada a espada, precipitaram-no a ele e todos os seus povos do meio do inferno, que virão falar-lhes o mais poderoso dentre os fortes que lá desceram, com os que vinham vindo em seu socorro. E tendo passado pelo fio da espada, morreram incircuncidados. Ali está Assur e toda a sua multidão de povos. Os seus sepulcros estão ao redor dele. Todos eles foram mortos, e os mesmos que caíram aos golpes da espada, cujos sepulcros foram postos no mais profundo do lago. Todo o seu povo foi sepultado ao redor do seu sepulcro, e toda a sua turba multa de mortos que pereceram à espada, os quais, no outro tempo, tinham causado terror ali à terra dos viventes. Ali está Alã e todo o seu povo ao redor do seu sepulcro. Todos estes são os que foram mortos e passados ao fio da espada, os que desceram incircuncidados aos mais baixos lugares da terra, os que difundiram o seu terror na terra dos viventes e que levaram sobre si a ignomínia com os que descem ao lago. Eles puseram leito dele entre todos os seus povos, no meio deles, dos quais foram mortos. Seus sepulcros estão ao redor dele. Todos estes são os incircuncidados e foram passados ao fio da espada, porque infundiram o seu terror na terra dos viventes e levaram sobre ti a ignomínia com os que descem ao lago. Eles foram postos no meio dos que tinham sido mortos. Ali se chama Mozoque e Tubal, e todo o seu povo. Os sepulcros estão ao redor dele. Todos estes são os incircuncidados e foram mortos e caíram debaixo da espada, porque difundiram o seu terror na terra dos viventes. Não dormiram com os valentes, e que caíram mortos, e com os incircuncidados, que desceram ao inferno com as suas armas e puseram suas espadas debaixo das suas cabeças. Suas iniquidades penetraram até os seus ossos, porque eles fizeram o terror dos fortes na terra dos viventes. Tu, pois serás também reduzido em pó no meio dos incircuncidados, e dormirá com os que foram passados ao fio da espada. Ali a Idumeia e os reis e todos os seus capitães, que com o seu exército foram postos entre aqueles que foram mortos à espada, e que dormiram com os incircuncidados e com os que descem ao lago. Ali todos os príncipes do Aquilão e todos os caçadores que foram conduzidos com os que tinham sido mortos, todos tremendo e todos confusos apesar da sua ferocidade, que morreram incircuncidados com os que tinham perecido a golpes da espada, e também levaram sobre si a confusão com os que descem ao lago. Faraó os viu, e ele se consolou sobre toda a sua multidão que foi morta pelo gume da espada. Faraó os viu, e todo o seu exército, diz o Senhor Deus, porque eu espalhei o meu terror pela terra dos viventes, e dormi no meio dos circuncidados com os que tinham sido mortos pela espada. Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. E aí, nesse meio, morre um tanto de gente sem saber por quê e fica perdido na terra, desencarnado. Porque eu te garanto que é muito... Se hoje, com esse tanto de informação que tem, o povo ainda não sabe das coisas, você imagina que se essas profecias chegavam para todo mundo. Um monte de gente morria sem saber por quê, sem ter feito nada. Comentário de Aline. Gente, eu não controlo a língua, tá? Só um comentário. Não tem a ver com... Não tá aqui. A ideia é só... Chegamos ao marco, eu olhei aqui, chegamos ao marco de 500 páginas, gente. Estamos a 501. Ah, não. Vamos entrar agora na unidade 4, na restauração de Israel. Retidão do Senhor, capítulo 33. Pronto. Tudo assim, né? Vamos fazer. Mas vamos lá, vamos voltar. A ideia, gente, geralmente é realmente isso mesmo, e lendo junto. Então nós não vamos ficar ensaiando muita coisinha, não. É improvisadinho mesmo. É assim que eu quero fazer. Capítulo 33. Né? Nós entramos na unidade 4 aqui do Ezequiel, que fala sobre a restauração de Israel, a retidão do Senhor. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, ao qual dizia: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e tu lhes dirás:
Quando eu tiver feito a espada sobre uma terra, e o povo dessa terra tornar um homem de ínfimos entre eles, e o constituir por atalaia para vigiar sobre ele, e ele vir que vem a espada sobre essa terra, e tocar a trombeta e avisar disso ao povo, e se ouvindo algum, seja ele quem quer que for o som da trombeta, e não se aguardar a sobreviver da espada e o matar, seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se guardou, e cairá sobre ele o seu sangue. Mas se ele se guardar, salvará a sua alma. Se ao contrário o atalaia vir, que venha a espada e não tocar a trombeta, e o povo não se guardar e vier a espada e levar uma alma entre eles, e este tal for certo apanhado na sua iniquidade, mas eu demandarei o seu sangue na mão do atalaia. Ora, tu, filho do homem, tu és aquele a quem eu constituí por atalaia a casa de Israel. Tu, pois ouvindo as palavras da minha boca, lhe anunciarás àqueles de minha parte. Se dizendo ao meu ímpio, tu infalivelmente morrerás, não falares tu ao ímpio para ele se guardar do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas eu requererei da tua mão o seu sangue. Se advertindo tu, porém, o ímpio, que se converta dos seus caminhos, e se ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, porém tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falaste vós, dizendo, as nossas iniquidades e os nossos pecados estão sobre nós, e nós apodrecemos neles. Como poderemos nós logo viver? Responde-lhes assim, eu juro por minha vida, diz o Senhor Deus, que eu não quero a morte do ímpio, mas sim que o ímpio converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, deixando os vossos péssimos caminhos. E por que haveis de vós de morrer, casa de Israel? Peraí. E por que haveis vós de morrer, casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, em qualquer dia que o justo pecar, a sua justiça não o livrará. E em qualquer dia que o ímpio se converter da sua impiedade, a impiedade não lhe fará mal. E em qualquer dia que o justo venha a pecar, ele não poderá viver na sua justiça. Ainda quando eu disser ao justo que terá vida, e que ele, desconfiado na sua justiça, cometerá iniquidade, todas as suas obras de justiça serão entregues ao esquecimento, e ele, na sua iniquidade que cometeu, nesta mesma morrerá. Se, porém, depois que eu tiver dito ao ímpio, tu certissimamente morrerás, e ele fizer penitência do seu pecado, e obrar conforme a retidão e justiça, e se esse ímpio restituir o penhor que lhe foi confiado, e se tornar ao seu dono os bens que furtou, e se andar nos mandamentos da vida e não fizer nada de injusto, ele viverá certissimamente e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu lhe será imputado. Ele fez o que era reto e justo, assim certissimamente viverá. Depois disso replicaram os filhos do teu povo. O caminho do Senhor não é justo e o caminho deles é injusto. Porque o do Senhor não é justo. Porque quando o justo se apartar da sua justiça e cometer as obras de iniquidade, ele morrerá nelas. Pelo contrário, quando o ímpio deixar a sua impiedade e fazer as obras de retidão e justiça, ele viverá por elas. Ainda assim dizeis vós, o caminho do Senhor não é reto. Casa de Israel, eu hei de julgar cada um de vós segundo os seus próprios caminhos. Anúncio da queda de Jerusalém. Aconteceu no ano do 10º, no 10º mês, aos 5 do mês da nossa transmigração, que um homem que tinha fugido de Jerusalém me veio buscar, dizendo, a cidade foi devastada. Ora, a mão do Senhor se tinha dado a sentir na tarde do dia antecedente ao que tinha chegado o homem que fugira. E abriu a minha boca antes o qual o homem viesse ter comigo pela manhã. E tendo-me sido aberta a boca, eu não fiquei mais em silêncio. Ameaças contra os que logravam salvar-se em Jerusalém. E foi-me dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia, Filho do homem, os que habitam nessas casas arruinadas sobre a terra de Israel, falando assim dizem, Abraão era um só homem, e ele possuiu essa terra por herança. Nós outros, porém, somos muitos. A nós é que foi dada essa terra para possuirmos. Dir-lhe-ás, portanto, isto diz o Senhor Deus, vós que comeis as vossas viandas com sangue, levantais os vossos olhos para as suas imundícies, e que derramais o sangue alheio, porventura possuireis essa terra como vossa herança? Vós sempre estivestes prontos para puxar pela espada, vós cometestes abominações, e cada um de vós tem violado a mulher de seu próximo. E então possuireis vós a terra como herança? Tu lhes dirás isto, assim diz o Senhor Deus, eu juro por minha vida que os que habitam nesses lugares arruinados perecerão à espada.
deserta. Os que estão nos campos serão entregues às feras para que os devorem. E os que acolheram aos lugares fortes e às cavernas morrerão de peste. Reduzirei essa terra a uma solidão e a um deserto, e desfalecerá a sua altiva fortaleza. Os montes de Israel serão desolados, sem que haja pessoa alguma que por eles passe. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver assim tomado a desolada e deserta terra deles, por causa de todas as suas abominações que eles têm cometido. Quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo que falam de ti junto dos muros e às portas de suas casas e dizem uns para os outros, cada um falando com o seu vizinho, vinde e ouçamos qual seja a palavra que sai da boca do Senhor. Pelo que eles vêm a ti, como um povo que se ajunta em bandos, e eles assentam diante de ti como sendo meu povo. Mas eles ouvem as suas palavras e não fazem nada do que lhes dizes, porque eles mudam em cânticos que repassam pela sua boca. Entretanto, o seu coração segue a sua avareza, e ao teu respeito és como uma área de música, que se canta por modo doce e agradável. Assim é que eles ouvem as tuas palavras com gosto, sem contudo fazerem o que tu lhes dizes. Mas quando vier o que foi predito, como está a ponto de vir, então é que eles saberão que houve um profeta entre eles. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: Filho do homem, profetiza sobre os pastores de Israel. Profetiza e dirás aos tais pastores: Isto diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentavam a si mesmos. Não lhes são os rebanhos os que apacentados pelos pastores? Vós lhe comíeis o leite, e vós vos cobríeis das suas lãs, e matáveis o meu rebanho. Vós não fortalecestes as que estavam fracas, e não curastes as que estavam enfermas. Não ligastes os membros às que tinham algum quebrado, e não fizestes voltar as que andavam desgarradas, nem buscaste as que tinham perdido. Mas vós abomináveis sobre elas com aspereza e com império. Assim as minhas ovelhas se espalharam por não terem pastor, e elas se tornaram em presa todas as animais do campo e se desgarraram. Os meus rebanhos andaram irradiados por todos os montes e por todos os outeiros elevados. E os meus rebanhos se espalharam por toda a face da terra. E sem haver ninguém que os buscasse, sem haver ninguém, digo que tomasse o trabalho de os buscar. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, diz o Senhor Deus, que porque os meus rebanhos foram entregues à rapina e as minhas ovelhas expostas a serem devoradas por todas as animais do campo, como quem não tinha pastor. Pois que os meus pastores não buscaram o meu rebanho, mas só cuidavam esses pastores em se apacentarem a si mesmos, e não davam ao pasto os meus rebanhos. Ouvi, portanto, ó pastores, a palavra do Senhor. Isto diz o Senhor: Eis aí vou eu mesmo sobre esses pastores a demandar o meu rebanho das mãos deles, e fá-los-ei cessar, para que nunca mais apacentem rebanho, nem os tais pastores apacentem jamais a si mesmos. E livrarei o meu rebanho da sua boca, e eles não lhes servirá mais para a sua comida. Jesus estava precisando vir aí, né? Cuidar de alguns pastores, ensiná-los, né? Apacentar essas ovelhas certas da maneira correta, né? Não tendo medo de dar informação é uma boa coisa. Mas o povo estudar por si também é uma boa coisa. Vamos lá. Tô tentando achar aqui, gente. Nossa, tá muito... Aos pastores de Israel. Porque isso diz o Senhor Deus: Eis aí eu mesmo irei buscar as minhas ovelhas, e eu as visitarei. Bem assim como um pastor visita o seu rebanho no dia em que se acha no meio das suas ovelhas dispersas. Assim visitarei eu as minhas ovelhas, e as livrarei de todos os lugares por onde elas tinham andado dispersas no dia de nublado e de escuridade.
Eu as tirarei para fora dos povos, e as ajuntarei de diversos países e introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei sobre os montes de Israel e ao longo das ribeiras, e em todos os lugares habitáveis do país. Eu as levarei a pastar nas pastagens mais férteis, e nos altos montes de Israel será o lugar da sua pastagem. Elas lá repousarão sobre as verdes relvas e pastarão sobre os montes de Israel em pingues pastagens. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Eu irei buscar as que tinham se perdido, e farei voltar as que andavam desgarradas. Ligarei os membros às que tinham algum quebrado, e fortalecerei as que estavam fracas. Conservarei as que estavam gordas e fortes, e eu apacentarei as em justiça. Mas vós, rebanhos meus, isto diz o Senhor Deus, eis julgo eu entre res e res, entre carneiros e os bodes. Acaso vos bastava vós nutrir numas pastagens excelentes? Senão que sobre isso ainda pisastes aos vossos pés o resto dos vossos pastos, e depois de terdes bebido uma água muito clara, turváveis com vossos pés o resto. Assim as minhas ovelhas vinham apacentar-se do que tinha sido pisado com os vossos pés, e vinham beber o que os vossos pés tinham turvado, por cuja causa, isto diz o Senhor a Deus vós outros, eis que venho eu mesmo a julgar entre as reses gordas e as reses magras, pelo motivo de que vós, com os vossos costados e ombros, lidáveis encontrões, e com os jactos das vossas pontas, lançáveis por esses ares a todas as ovelhas magras, até serem com dispersão expulsadas para fora. Salvarei o meu rebanho, e ele não servirá mais de presa. Eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei sobre elas um único pastor que apacente o meu servo Davi. Ele mesmo as apacentará, e este mesmo terá o lugar do seu pastor. Eu, porém, o Senhor, serei para elas só seu Deus. E o meu servo Davi será no meio delas como meu príncipe. E o Senhor é que falei. Farei com as minhas ovelhas um pacto de paz, e farei exterminar da terra as alimárias mais cruéis. As que habitam no deserto dormirão seguros nos meios dos bosques, e pô-los-ei ao redor do meu outeiro para bênção. Farei cair as chuvas do seu tempo, e elas serão umas chuvas de bênção. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará o seu germe. E as minhas ovelhas habitarão sem temor no seu país. E elas saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver quebrado as cadeias do seu jugo, e se tiver arrancado dentre as mãos dos que dominavam com o império. E elas não serão mais a rapina das nações, e nem as alimárias da terra as devorarão. Mas elas habitarão com toda a segurança sem terem nada que temer. Eu lhes suscitarei um germen de grande nomeada, e eles não tornarão a ser consumidos pela fome sobre a terra, nem trarão sobre si o mais opróbrio das gentes. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, serei como eles, e eles, casa de Israel, serão o meu povo, diz o Senhor Deus. Vós, porém, rebanhos meus, vós, rebanhos da minha pastagem, sois homens, e eu sou o Senhor vosso Deus, diz o Senhor Deus. Contra as montanhas de Seir. 35. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, ao qual dizia: Filho do homem, põe a tua face contra o monte de Seir e profetizarás acerca dele. E lhe dirás: Isto diz o Senhor Deus: Eis aqui venho eu a ti, ó monte de Seir, e estenderei a minha mão sobre ti, e tornar-te-ei desolado e deserto. Eu demolirei as tuas cidades, e tu ficarás deserto. Saberás que eu sou o Senhor. Porque tu foste um inimigo eterno dos filhos de Israel, os entregaste o poder da espada no tempo da sua aflição, quanto a sua iniquidade tinha chegado ao sumo. Por isso, eu juro por minha vida, diz o Senhor Deus, que eu te entregarei ao sangue, e o sangue te perseguirá. E porque tu aborreceste o sangue, perseguir-te-á o sangue. Porque tu disseste: 2 nações e 2 países serão meus, e eu os possuirei com a minha herança, sendo que o Senhor Deus estava presente em Israel. Por essa razão, eu juro por minha vida, disse o Senhor Deus, que eu trarei conforme a tua ira e conforme o teu ciúme, que tu sempre mostraste cheio de ódio contra os israelitas, e que eu me farei conhecer por meio deles. E quando eu te julgar, e saberás que eu, Senhor, ouvi todos os seus opróbrios, e que tu proferiste contra os montes de Israel, dizendo: Estes são os montes desertos que nos foram dados para nós mesmos os devorarmos. Contra mim vos levantastes com a vossa boca, e vibrastes contra mim as vossas palavras. Eu as ouvi, e isto diz o Senhor Deus: Quando toda a terra se alegrar, eu a reduzirei a uma solidão, bem como tu folgaste acerca da herança da casa de Israel, porque foi destruída, assim me haverei eu contigo. Tu serás arruinado, monte de Seir e toda a Idumeia, e eles saberão que eu sou o Senhor.
esperanças para os montes de Israel. Capítulo 36. Tu, porém, filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dir-lhe-ás: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Isto diz o Senhor Deus, porque o inimigo disse de vós: bem feito, estas alturas eternas nos foram dadas para nossa herança. Por isso, profetiza e dize: isto diz o Senhor Deus, pelo motivo de que tendes sido desolados e pisados aos pés por todos os povos em circuito, e ficastes feitos a herança das outras gentes, chegastes a ser a fábula de todos e um objeto de opróbrios do povo. Por esta causa, ouvi, montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Isto diz o Senhor Deus aos montes, e aos outeiros e às torrentes, e aos vales e aos desertos, aos padieiros e às cidades desamparadas que foram despovoadas e insultadas pelas outras gentes ao redor. Por cuja causa isto diz o Senhor Deus: porquanto eu tenho falado no ardor do meu zelo contra outras gentes e contra toda a Idumeia, a que se apropriaram a si a minha terra por herança com gozo, e de todo o coração e vontade, e lançaram fora dela os habitantes para saquearem. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dirás aos montes e outeiros, aos cabeços e aos vales: isto diz o Senhor Deus: eis aí falei eu no meu zelo, no meu furor, pelo motivo de ter sofrido os opróbrios das gentes. Pelo que isto diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão para que as gentes estão em torno de vós, essas mesmas tragam sobre si a sua confusão. E vós, montes de Israel, produzi os vossos ramos, e dai o vosso fruto ao meu povo de Israel, porque o tempo dele vir está perto. Eis aí que eu mesmo venho a vós, e eu me voltarei para vós, e vós sereis lavrados e recebeis a semente. Multiplicarei aos homens em vós e toda a casa de Israel, e as cidades serão habitadas, e os lugares arruinados serão restabelecidos. Vos enchereis de homens e de alimárias, e eles se multiplicarão e crescerão. E eu vos farei habitar como dantes, e vos darei uns bens ainda maiores, que vós tivestes desde o princípio. E vós sabereis que eu sou o Senhor. E conduzirei sobre vós uns homens, o meu povo de Israel, e eles te possuirão como uma herança. E tu serás a tua herança para o futuro, e não te acharás mais sem eles. E isto diz o Senhor Deus: já que dizem de vós outros: tu és uma terra devoradora de homens e sufocadora da tua gente. Por isso tu não comerás mais os homens, nem matarás mais a tua gente, diz o Senhor Deus. E eu farei que se não ouça mais em ti a confusão das gentes, e tu não trarás mais sobre ti o opróbrio dos povos, e nem perderás mais a tua gente. Isto diz o Senhor Deus. Haverá ampla renovação espiritual em Israel. E foi-me dirigida a palavra do Senhor, ao qual dizia: filho do homem, os da casa de Israel habitaram na sua terra, e eles contaminaram com suas obras os seus afetos. O caminho deles se tornou diante de mim numa tal imundícia como a de uma mulher menstruada. E eu derramei a minha indignação sobre eles por causa do sangue que eles derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a desonraram. E eu os espalhei por diversas gentes, e eles foram enxotados por várias terras. Eu os julguei segundo os seus caminhos, segundo as invenções do seu capricho, e entraram no país das gentes, por onde foram, e lá desonraram o meu nome, o meu santo nome, quando se dizia a eles: este é o povo do Senhor, e estes os que saíram da sua terra. Eu lhes perdoei por amor do meu santo nome, ao qual a casa de Israel tinha desonrado entre as gentes, para onde foram. Por isso, tu dirás à casa de Israel: isto diz o Senhor Deus: não é por amor de vós, casa de Israel, que eu farei o que eu estou para fazer, mas é por atenção ao seu santo nome, que vós tendes desonrado entre as gentes, para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi manchado entre as gentes, o qual vos desonrastes no meio delas, a fim de que as gentes saibam que eu sou o Senhor. E diz o Senhor dos Exércitos: quando eu tiver santificado os teus olhos no meio de vós, porque eu vos tirarei dentre as gentes, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra, e derramarei sobre vós uma água pura, e vós sereis purificados de todas as vossas imundícies, e eu vos purificarei de todos os vossos ídolos, e dar-vos-ei um coração novo, e porei um novo espírito no meio de vós. Tirarei de vossa carne o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Porei o meu espírito no meio de vós, e farei que vós andeis nos meus preceitos, e que guardeis as minhas ordenanças, e que pratiqueis.
E vós habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis para mim o meu povo, e eu serei para vós o vosso Deus. E eu vos salvarei de todas as impuridades, eu chamarei de trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e as produções dos campos, para que não tragais mais sobre vós o opróbrio da fome entre as gentes. E vós vos recordareis dos vossos péssimos caminhos e dos vossos afetos que não são bons, e as vossas iniquidades e os vossos crimes vos desagradarão. Não é por amor de vós que eu farei isto, diz o Senhor Deus. Tende-o assim entendido. Confundi-vos e envergonhai-vos sobre os excessos da vossa vida, casa de Israel. Isso, diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos tiver purificado de todas as vossas iniquidades, e tiver feito povoar as vossas cidades, restabelecer os lugares arruinados, e quando a terra deserta, que noutro tempo estava desolada aos olhos de todo viadante, for cultivada, dirão, esta terra que estava inculta, tomou-se como um jardim de delícias, e as cidades que estavam desertas e abandonadas e arruinadas, ficaram com toda a segurança fortificada. Todas as gentes que tiverem ficado à roda de vós, saberão que eu, o Senhor, restabeleci os lugares arruinados e cultivei os incultos que eu, o Senhor, tenho falado e executado. Isto, diz o Senhor Deus, ainda nisso me acharão favoráveis da casa de Israel, para que eu lhes faça essa mercê. E eu os multiplicarei como um rebanho de homens, como um rebanho santo, como um rebanho de Jerusalém nas suas festas. Assim é que as cidades que estavam desertas serão cheias de rebanhos de homens, e eles saberão que eu sou o Senhor. Visão da morte e ressurreição de Jerusalém. Capítulo 37. A mão do Senhor veio sobre mim e me tirou para fora pelo Espírito do Senhor. Ela me deixou no meio de um campo que estava cheio de ossos. A mão do Senhor veio sobre mim, me tirou para fora pelo Espírito do Senhor. E ela me deixou no meio de um campo que estava cheio de ossos. Ela me levou por toda a roda deles. Eram, porém, muitos em grande número os que se viam sobre a face do campo, e todos sobremaneira secos. E então me disse o Senhor, Filho do homem, acaso julgas tu que esses ossos possam reviver? E eu lhes respondi, Senhor Deus, tu o sabes. E ele me disse, vaticina acerca desses ossos, e dir-lhe-ás, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso, diz o Senhor Deus a esses ossos, eis aí vou eu a introduzir em vós o Espírito, e vós vivereis. E porei sobre vós os nervos, e farei crescer as carnes sobre vós, e sobre vós estendereis a pele, e dar-vos-ei o Espírito, e vós vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E eu, pois, vaticinei, como o Senhor me tinha mandado. E ao tempo que eu vaticinava, se ouviu um estrondo, e eis aqui se fez um rebuliço. E os ossos se chegaram uns para os outros, pondo-se cada um na sua juntura. Eu olhei, e eis que vieram sobre tais ossos nervos e carnes para os revestir. Neles foi estendida, disse o Senhor, vaticina ao Espírito, vaticina filho do homem, e dirás ao Espírito, isto diz o Senhor Deus, Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos e revivam. Eu profetizei, pois como o Senhor me tinha ordenado, e entrou o Espírito naqueles ossos e viveram. E se levantaram sobre os seus pés, feito um exército numeroso em grande extremo. E então me disse o Senhor, Filho do homem, todos esses ossos são a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se tornaram se tornaram secos, e a nossa esperança se perdeu e nós fomos cortados. Por cuja esta vaticínia, dir-lhe-ás, por cuja causa vaticine, dir-lhe-ás, isto diz o Senhor Deus, povo meu, eis aí eu a vos abrir os vossos túmulos, a tirar-vos-ei de vossos sepulcros, e eu vos introduzirei na terra de Israel. Vós sabereis, meu povo, que eu sou o Senhor quando eu estiver aberto os vossos sepulcros e vos tiver tirado os vossos túmulos, tiver infundido o meu espírito em vós e vós tiver-vos recobrado a vida, eu vos farei repousar sobre a vossa terra, e vós sabereis que eu sou o Senhor, que falei e o fiz, diz o Senhor Deus. As tribos de Judá e Israel reunidas. E me foi dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia, Filho do homem, toma também tu um pedaço de tábua e escreve sobre ele, a favor de Judá e a favor dos filhos de Israel, seus sócios. Toma outro pedaço de tábua e escreve nela, por José, lenho de Efraim, e por toda a casa de Israel e de seus sócios. Depois ajunta estes 2 pedaços de tábua, um ao outro para os unir. E eles ficaram sendo na tua mão um só pedaço de tábua. Quando os filhos do teu povo te falarem, dizendo, não descobrirás, que é o que tu nos queres significar nisto?
Tu lhes responderás: isto diz o Senhor Deus. Eis aí vou eu a tomar o lenho de José, que está na mão de Efraim, e as tribos de Israel, que lhes são unidas. Pô-las-ei juntas com o lenho de Judá, e fá-las-ei a juntar num só lenho, e eles serão um só na sua mão. E terás na tua mão, diante dos teus olhos, esses 2 pedaços de tábua sobre que escrevestes. E eles lhes dirás, lhes dirás: isto diz o Senhor Deus. Eis aí vou eu a tomar os filhos de Israel do meio do Senhor Deus, do meio das nações, para onde eles foram, e eu os ajuntarei de todas as partes, e os tornarei a trazer para a sua terra. Não farei deles mais que um só povo na terra sobre os montes de Israel, e será um só o rei que os comande a todos, e nunca mais serão 2 nações, e nem se dividirão para o futuro em 2 reinos. E eles se não mancharão mais aos seus ídolos e nem às suas abominações, nem em todas as suas iniquidades. Eu os tirarei salvos de todos os lugares que pecaram e os purificarei. E eles serão para mim o meu povo, e eu serei para eles o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles, e de todos eles será um só pastor. Eles andarão nas minhas ordenanças e guardarão os meus preceitos e praticá-los-ão. Habitarão sobre a terra que eu dei ao meu servo Jacó, no qual os vossos pais habitam, e que eles mesmos habitarão nelas, e eles, os seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. O meu servo Davi será para sempre o seu príncipe. Farei com eles um concerto de paz. Meu pacto com eles será eterno, e eu os estabelecerei sobre um firme fundamento, e os multiplicarei, e porei para sempre o meu santuário no meio deles. E o meu tabernáculo estará entre eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o santificador de Israel, quando o meu santuário se conservar para sempre no meio deles. A grande batalha de Gog, capítulo 38. E foi-me dirigida a palavra do Senhor, ao qual dizia: o filho do homem, firma bem a tua face contra Gog, contra a terra de Magog e contra esse príncipe chefe de Mozoque e de Tubal. Vaticínia acerca dele. E tu lhes dirás: isto diz o Senhor Deus: eis aqui venho eu a ti, Gog, príncipe chefe de Mozoque e Tubal. E eu te farei andar sobre a roda uma para outra parte, e te porei um freio nos queixos, e os tirarei para fora a ti e todo o teu exército, aos cavalos e aos cavaleiros, todos cobertos de couraças, um grande golpe de tropas, branindo lanças e embaraçando escudos e empunhando espadas. Os persas, os etíopes e os da Líbia serão com eles cobertos todos de escudos e de capacetes. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togorma, que fica para o Aquilão e todas as suas forças, e muitos outros povos serão contigo. Os preparativos. Prepara-te e dispõe com toda e tua numerosa multidão que se juntou ao pé de ti. Sê-lhes chefe de quem eles receberam as ordens. Tu, depois de um longo tempo, será visitado. No fim dos anos, virá esta terra que foi salva pela espada, e que, sendo tirada de muitos povos, foi congregada para os montes de Israel, e que tem perenemente estado desertos. Terra cujos habitantes foram tirados entre os povos, e todos habitarão nela sem receio. E avançando, te virás nela como uma tempestade, como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todos os teus esquadrões, e muitos povos contigo. Isto, diz o Senhor Deus: naquele dia subirão sobre o seu coração certos projetos, e maquinarás péssimos desígnios. E dirás: eu virei sobre uma terra que está sem muros, atacarei umas gentes que estão em paz, e se acham estabelecidas com segurança. Todas essas habitam numa cidade sem muros, não têm ferrolhos nem portas, para saqueares os despojos e te lançares sobre a presa, pois para carregares a tua mão sobre aqueles que tinham sido abandonados e ao depois ser estabelecidos, e sobre um povo que foi congregado no meio das gentes, que começou a estar de posse e a ser habitador da eminência da terra. Sabá e Dedã, os negociantes de Tarsis e todos os seus leões te dirão: acaso vens tu a tomar os despojos? Eis aí ajuntaste tu a tua multidão para arrebatar a presa, e para levares a prata e o ouro, e para tirares os móveis e fazenda, e para furtares os despojos infinitos. O assalto. Por isso tu, filho do homem, vaticina e dirás a Gog: isto diz o Senhor Deus: acaso aquele dia, quando o meu povo de Israel habitar toda a segurança, não saberás tu? Virás, pois, do teu país, lá dos climas de Aquilão, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, formados em grandes tropas, e num pujante exército. E virás em cima do meu povo de Israel, como uma nuvem de sorte que cubras a terra. Tu serás sobre ele nos últimos dias, e eu te farei vir sobre a minha
minha terra, para que as gentes me conheçam, quanto eu for santificado em ti a seus olhos, ó Gog. A derrota. Isto, diz o Senhor Deus, tu, pois és aquele de quem eu falei nos séculos passados, por mão dos meus servos os profetas de Israel, que profetaram nos dias daqueles tempos, que eu te faria vir sobre eles. E acontecerá naquele dia, no dia da chegada de Gog sobre a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação passará a ser o meu furor. Falei no meu zelo, no fogo da minha ira, porque naquele dia haverá uma grande comoção sobre a terra de Israel. E os peixes do mar e as aves do céu e as animais do campo e todos os répteis que se movem sobre a terra e todos os homens que há sobre a face da terra tremerão diante da minha face. E os montes serão deitados abaixo e cairão as sebes e todos os muros virão à terra. E chamarei contra ela a espada para cima de todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. E eu exercitarei os meus juízos sobre ele pela peste e pelo sangue, pelas chuvas veementes, pelas pedras de extraordinária grossura. E eu derramei chuvas de fogo e de enxofre sobre ele, sobre o seu exército e sobre os muitos povos que estão com ele. Serei engrandecido e santificado. Serei conhecido aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Prosseguimento. Tu, pois filho do homem, vaticina contra Gog e de Elias. Isso é o capítulo 39. Eis-me aqui sobre ti, Gog, príncipe-chefe de Mozoque e de Tubal. Eu farei andar a roda de uma parte para a outra, e tirarei para fora, e te farei vir a essas bandas do Aquilão. Te levarei para sobre os montes de Israel, e quebrarei o teu arco na tua mão esquerda, e farei com que te caiam da tua mão direita as tuas flechas. Cairás sobre os montes de Israel, tu e todos os seus esquadrões, e os teus povos que são contigo. E eu te entregarei às feras, às aves e a todo animal volátil, e as animais da terra para que te devorem. Tu cairás sobre a face do campo, porque eu sou o que eu falei, diz o Senhor Deus. E meterei o fogo em Magog e nos que habitam confiadamente nas ilhas. Eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do seu povo de Israel e não deixarei de profanar mais o meu santo nome. Eles saberão que eu sou o Senhor, o santo Deus de Israel. Eis aí veio o tempo, e assim sucedeu, diz o Senhor Deus. Este é o dia que falei, e os habitantes da cidade de Israel sairão delas, e queimarão e reduzirão em cinzas as armas, os escudos, as lanças, os arcos, as flechas, os bordões que traziam nas mãos e os piques. A eles consumirão no fogo 7 anos, e não trarão lenha dos campos, e nem cortarão das matas, porque eles farão fogo das tuas armas, e farão presa naqueles que tinham sido presa, roubarão aqueles que tinham roubado, diz o Senhor Deus. A sepultura. Acontecerá naquele dia que eu darei a Gog em Israel um lugar célebre por seu sepulcro, o vale dos passageiros ao oriente do mar, que fará pasmar os que por ele passarem. Lá sepultaram a Gog todas as suas tropas, e este vale se chamará Vale das Tropas de Gog. E os da casa de Israel o sepultaram por 7 meses para purgarem a terra. E todo o povo da terra sepultará, e será para eles célebre dia em que fui glorificado, diz o Senhor Deus. Eles constituirão homens que incessantemente visitem a terra para sepultarem e buscarem aqueles que tinham ficado sobre a face da terra, a fim de a purificarem. Eles, porém, começarão a fazer a sua busca depois de 7 meses, e girando, correrão toda a terra, e quando tiverem achado o osso de um homem, por-lhe-ão ao pé um sinal, até que os enterradores dos mortos o sepultem no vale das tropas de Gog. E o nome da cidade será Amona, e eles purificarão a terra. O repasto escatológico. Quanto a ti, filho do homem, isto diz o Senhor Deus. Dize a todo animal volátil, a todas as aves e a todas as animais do campo. Vinde todas juntas, apressai-vos, concorrei de todas as partes à minha vítima, que eu vos sacrifico a esta grande vítima degolada sobre os montes de Israel, para que vós comais a carne e bebais o sangue. Vós comereis as carnes dos fortes e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bordes, dos touros, das aves domésticas e tudo quanto é pingue. Comereis a gordura até vos fartardes, e beberei o sangue até que fiqueis embriagados, da vítima que eu vos santificarei. E vós vos fartareis sobre a minha mesa da carne dos cavalos e da carne dos cavalheiros valentes, e de todos os homens da guerra, diz o Senhor Deus. Futuro pacífico e glorioso. E eu estabelecerei da minha glória entre as gentes, e todas as gentes verão o juízo, que eu tiver exercitado, e a minha mão, que eu sobre eles tiver descarregado. E os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor seu Deus,
desde o dia e dali em diante. Saberão que as gentes da casa de Israel vêm a ser cativa, e por causa da sua iniquidade, porque eles me abandonaram, e eu escondi deles a minha face. Eu os entreguei nas mãos dos seus inimigos, e todos eles caíram mortos ao fio da espada. Eu me houve com eles segundo a sua impureza e maldade, e escondi deles a minha face. Por cuja causa isso diz o Senhor Deus. Agora tornarei eu a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, e me revestirei de zelo por toda a honra do meu santo nome. Trarão sobre si uma confusão e toda prevaricação com os que prevaricaram contra mim. Quando habitarem na sua terra com grande confiança, sem ter medo de ninguém, e quando eu os tiver trazido entre os povos e os tiver ajuntados das terras dos seus inimigos, e tiver sido santificado no meio deles aos olhos de muitas nações, saberão que eu sou o Senhor Deus, vendo que eu os transportei para entre as nações. Eu os fiz tornar todos juntos para a sua terra, e que não deixei lá nenhum deles. E eu lhes não esconderei mais a minha face, porque eu tenho derramado o meu espírito sobre toda a casa de Israel, diz o Senhor Deus.